Condomínio, um podcast aliado dos vizinhos e dos síndicos. Não há nada que tire o sono da gente, tanto quanto a preocupação com a segurança. E se tem um lugar que nos dá mais sensação de estarmos seguros, é dentro de casa. Ou pelo menos deveria ser assim. Não é à toa que a maioria das pessoas escolhe condomínios de prédios ou de casas pensando na segurança da sua família. O raciocínio é de que nestes locais a proteção é constante. O condomínio precisa proporcionar aos moradores a sensação de estarem protegidos. Mais do que isso, garantir essa segurança. Um trabalho que alcança a eficácia se tiver a parceria do síndico e da administradora, respeitando os critérios. Está no ar Condomínio, um podcast em parceria com o Grupo Condonal, maior empresa de administração e terceirização de mão de obra para condomínios do Espírito Santo. Em cada episódio, trazemos informações técnicas e práticas sobre o setor condominial. Quem está sempre conosco é a diretora comercial do Grupo Condonal, Sara. Oi, prazer estar aqui de volta. E hoje também temos a participação de Antônio Carlos de Oliveira, gerente operacional. Bem-vindo. E obrigado. Eu já peço para a gente começar respondendo, Sara, Oliveira, vocês vê quem acha melhor. Quando um síndico procura uma administradora, essa é a prioridade? Segurança? Normalmente sim. Normalmente sim. Quando um condomínio ele vai contratar uma empresa, óbvio que ele analisa diversos aspectos, mas devido à onda, né, que principalmente Grande Vitória está vivendo nos últimos tempos, de falta de segurança nos condomínios, ter uma empresa parceira que se preocupa com isso é prioridade sim para o síndico. O serviço de controle de acesso e portaria sempre vai ser prioridade no condomínio, tendo em vista a necessidade que o morador tem de se sentir seguro no seu ambiente, né? Na sua casa, sua família está segura. Então, quando o síndico ou o condomínio procura uma empresa, ele quer garantir que esses critérios de segurança, as normas de segurança sejam efetivamente cumpridas, né? Para garantir a segurança da família dos moradores, obviamente, então por isso que é prioridade. E existe um passo a passo no que se refere à segurança? Por exemplo, só é possível garantir que o local, que a gente... Só é possível que as pessoas usem determinado espaço, é preciso que a população, né, os moradores dali tenham esse comportamento, tenham essas regras, tenham o fluxo de pessoas no condomínio, enfim. A segurança, ela tem uma organização para tudo, ela tem um passo a passo. Como é que tem mapa? Como é que é isso? A segurança, ela precisa seguir alguns critérios que são básicos de segurança, de controle de acesso, mas também... No nosso caso, por exemplo, nós vendemos o serviço personalizado. E cada condomínio estabelece alguns procedimentos que alguns são exclusivos do condomínio. E a gente fala muito que a questão da segurança do condomínio passa, sim, pelo controle de acesso, obviamente o básico, e pela essa questão da personalização do condomínio. Cada condomínio quer uma exigência de alguns procedimentos, né? E aí tem também a questão da estrutura física, que conta muito. Tem também a forma que é instalado os portões, câmeras de segurança. Então, tudo isso vai auxiliar na segurança do condomínio. Até porque cada condomínio tem o seu regimento interno. Então, quando a administradora, a empresa terceirizada, ela é contratada, sempre da forma personalizada que o Oliveira citou, a gente analisa o regimento interno do condomínio, seguindo sempre como prioridade o que os moradores definiram como regras e adequa aos nossos processos internos de segurança. E isso vai desde o controle de acesso. Quando a gente cita prestador de serviço, como que funciona? O condomínio determina, vai subir até o apartamento? Não, ele vai ficar ali aguardando o morador descer para receber a encomenda. Então, isso é definido através do regimento interno. Mas, caso ele suba, qual que é o procedimento que a empresa vai ter? Como que ela vai atuar? Ou caso o morador tenha que descer, como que ele tem que agir? O que o porteiro vai fazer? Ele vai pegar a documentação desse prestador de serviço? Ele vai ter que ter essa anuência, essa autorização do
morador através do interfone, seja o WhatsApp ou o próprio aplicativo de segurança, né? Aplicativo para registrar todas as autorizações de entrada e saída. Então, é isso que o Oliveira quis falar, né? Quis passar, que o modus operandi sempre vai ser personalizado ao condomínio. Cabe a nós adequar o nosso processo. Vamos falar do passo a passo, algumas coisas, né? O controle de acesso é um dos pontos. A gente ter essa organização de quem trabalha, de quem está prestando serviço, de quem vai esporadicamente naquele prédio. Quais são os pontos que a gente pode mencionar aqui? A equipe de portaria tem que ter o nome, todo mundo tem que conhecer, todos os moradores têm que ser conhecidos de quem está trabalhando. Tem esses pontos aí? Sim, por exemplo, a lista de moradores precisa estar acessível na portaria. Isso é um item importantíssimo para garantir que esses moradores podem ter acesso ali e o nome está relacionado na lista. Isso vai auxiliar muito, obviamente. Agora, no que passa a questão de segurança, primeiramente, tem que estar muito definidos os processos dentro do regimento interno. E os moradores precisam ter conhecimento do regimento interno, porque o porteiro ele é um cumpridor do que está escrito. Então, o controle de acesso começa, obviamente, pelo porteiro e também pelos moradores. Então, o morador precisa, por exemplo, não querer facilitar a entrada de pessoas não autorizadas. Então, ele tem que estar muito bem definido isso. Em caso de parente acessar o condomínio, onde vai estar definido isso? No regimento interno. E o porteiro vai cumprir isso. A gente precisa ter, por exemplo, quais são os documentos exigidos, como a Sara colocou agora. Tem que apresentar um documento com foto, então precisa estar elencado isso no regimento interno e no procedimento operacional padrão, que é o POP, que é o que o porteiro tem acesso. A gente nem sempre lembra, assim, quando as coisas parecem que estão todas organizadas, a facilidade não deixa, isso aqui, e essas coisas vão passando, e o risco vai crescendo porque vai sempre ser no inesperado, né? A gente sempre orienta em assembleias, quando a gente vai conduzir ali junto com os moradores, para que eles elaborem o regimento interno, né? Então, o que a gente fala, o que a gente orienta? Conforto e segurança nunca andam juntos. Né? Se você colocar ali, eu quero o maior conforto possível, eu quero que qualquer pessoa que chegue no condomínio vai entrar. Eu quero que todo mundo que chegue ao meu apartamento, prestador de serviço, fornecedor, suba ao meu condomínio e tenha acesso ali às áreas comuns. Então, na hora que você quer abrir esse leque para o conforto, você acaba burlando alguns processos internos de segurança. Porque a gente sabe que a gente tem muitos aliados, a gente tem sistema de CFTV, a gente tem sistema de alarme, cercas elétricas, mas a gente tem pessoas que controlam o acesso. Então, na hora que a gente, mesmo trabalhando treinamento, procedimentos, se a gente não não blinda os processos de segurança, evitando, sempre pensando, não é pensar sempre no pior, mas estamos numa realidade onde a gente tem que pensar nas situações adversas que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem que buscar exatamente isso. Não pensar nas duas coisas juntas. E é quando a gente fala de segurança, naturalmente, que a gente está falando de medo do ladrão, né? Medo desse tipo de coisa, de ser roubado, de ser assaltado, de alguém entrar. Mas a segurança, ela vai além disso, né? Ela está falando, por exemplo, de uma criança não ficar presa num portão. Isso é questão de segurança, né? E aí, eu queria voltar um negócio. A gente, quando fala de condomínio, automaticamente a gente pensa em residencial, que a gente vai morar, mas os condomínios comerciais, eles têm um fluxo muito grande. Então, se esse regimento interno não estiver bem definido e, principalmente, não for muito bem respeitado, o risco ainda fica maior quando a gente fala na questão mesmo de assalto, de roubo, porque vai entrar as pessoas sem controle. Normalmente em edifícios comerciais a gente já orienta que utilizem sistemas mais robustos, né, de segurança. Então, ao invés de ter o famoso cara crachá ali do porteiro com o registro de nome, CPF, né, RG anotado ali, que muitos condomínios ainda é assim que funciona, nos edifícios comerciais a gente já orienta um sistema, né, num computador, onde o porteiro vai visualizar, vai digitalizar o documento, vai criar, fotografar, vai criar ali a digital, né, vai pedir esse documento. Então, é exatamente pelo que você falou, o fluxo é muito maior, então ao mesmo tempo que a gente precisa agilizar
na entrada das pessoas, porque normalmente são clientes, né? Então eles precisam ir ao consultório médico, eles precisam ir até o cabeleireiro que está ali, né? Então as pessoas têm pressa, né, ao serviço, e ao mesmo tempo a gente tem que prevenir, né, que qualquer problema aconteça, porque a responsabilidade sempre vai ser da empresa, né? E eu penso que no condomínio empresarial, né, comercial, o regime, o controle de acesso, ele tende a ser mais rigoroso e o próprio condomínio aceita isso, porque para ele é segurança. Então não tem nenhuma resistência em relação ao controle de acesso rigoroso, porque ele quer segurança. No residencial parece que tem um afrouxamento, pelo fato de ter criança, pelo fato de ter idoso, pelo fato de ter o morador que já está acostumado com o ambiente e relaxa a segurança. No condomínio comercial, a tendência é o próprio condomínio querer garantir a segurança, porque ele normalmente está só. Pensa, por exemplo, numa dentista que trabalha sozinha. Ela precisa de ter segurança para ser consultado, atendido por ela. Uma pessoa que ela não sabe quem é. Se não tiver um controle rigoroso de acesso lá embaixo, entra qualquer um. Então, todo mundo concorda. Já no residencial, tem essa dificuldade. Sara e Oliveira, quando vocês falaram também da equipe de portaria, né, os porteiros e tal, além deles saberem o que tem que ser feito, tem que ter o treinamento, né? Hoje a Condonal é a maior empresa, né, voltada para a área do segmento condominial, e é uma das referências, por ser a maior, não só em número de clientes, é esse foco e essa atenção ao nosso colaborador, né? Então, hoje a Condonal conta com mais de 1.200 funcionários, tanto porteiros quanto ASGs, e esses funcionários, eles gritam, eles brigam, olha, Sara, eu quero treinamento. Eu quero, por mais que eu tenha 20 anos de experiência, eu preciso me reciclar. Atualização, né? A atualização. A gente, além daqueles treinamentos básicos agora, por exemplo, a gente juntou em 2 dias uma imersão com mais de 800 porteiros, e foi um treinamento enriquecedor, onde a gente trabalhou o controle de acesso, os falsos deliveries, porque isso acontece muito, como eles lidarem com o estresse no trabalho, no quesito, porque a gente sabe que ele na portaria ele não faz só o controle de acesso, ele atende um interfone, ele recebe uma encomenda. Então, o porteiro ele tem que ser dinâmico, ele tem que estar ali atento a todas as demandas, tudo que está acontecendo. Então, esses treinamentos são essenciais. A qualificação do nosso profissional é essencial para a boa prestação de serviço. Esse treinamento que a gente faz anualmente, semestralmente, ele é muito importante, né, para o porteiro. Agora, tem aquele treinamento que o supervisor nosso, né, Sara, ele aplica no cotidiano. Tem uma situação adversa, tem uma situação que está acontecendo em vários condomínios, então a gente orienta o supervisor a aplicar pontualmente esse treinamento para que o nosso porteiro esteja consciente que está acontecendo. Nós tivemos uma onda, por exemplo, de tentativa de invasão a condomínio que foi geral na Grande Vitória. Então a gente antecipa isso e faz um treinamento específico e vai aplicar isso lá no próprio prédio, orientando e falando para ele o que pode acontecer. Aliás, que acontece sempre, né? Mas os nossos porteiros preparados, eles acabam evitando esse tipo de situação. E é engraçado porque, às vezes, porque tem portaria, os edifícios, os prédios comerciais ou residenciais, os mais modernos tinham aquela pessoa, a figura da pessoa que fica lá na portaria, né? Que é o porteiro. E aí aquilo dava uma sensação de segurança, aquilo parecia que era realmente um local super moderno, um imóvel super moderno. E aí a modernidade foi avançando tanto por parte do crime quanto da necessidade. E aí veio a tecnologia. O quanto que essa tecnologia, ela pode ser aliada, ela é aliada. Eu me sinto muito confortável de ter no meu prédio todo esse sistema de instalação, mas ter aquela pessoa, aquela referência ali. Mas a gente tem hoje os condomínios que as portarias são eletrônicas. Vamos falar delas? Vamos falar sobre essa tecnologia, o quanto que ela vem para agregar. Vai muito do que os moradores querem, do que os moradores podem pagar, né? E do que o condomínio de fato precisa que seja feito no quesito estrutura, né? Como que o meu condomínio hoje ele foi criado? Caberia uma portaria remota, ou eletrônica, ou virtual, seja qual for o nome? Quantos moradores habitam ali? Porque não adianta também, se eu tenho um fluxo alto de pessoas entrando e saindo, eu instalar um serviço remoto que, embora ele seja um serviço de boa qualidade, vai ali travar em um momento ou outro, porque eu não vou conseguir dar a mesma celeridade quando comparado a um porteiro presencial. Então, não é o que
eu quero vender, é o que o meu cliente precisa, né, comprar. Então, quando a gente fala de portaria presencial, a gente entende que é um condomínio residencial com alto fluxo, que precisa ter um sistema de CFTV, que precisa ter uma cerca elétrica, que precisa ter registro, procedimentos, qualificação de profissionais, um monitor para que ele monitore, de fato, não só uma câmera ali registrando, mas ele tem que estar olhando, ele tem que ver qual o percurso que o prestador de serviço que chegou ali fez até a unidade, ele subiu o elevador, ele foi para o andar correto, ele desceu para a garagem. Então, quanto mais, a palavra é aliado mesmo, quanto mais artifícios a gente tiver para o nosso colaborador, melhor vai ser o serviço que ele vai prestar. Então, se você tem, por exemplo, um porteiro, né, que trabalha no edifício, e mesmo que seja comercial, né, e os condôminos, eles têm ali uma câmera de reconhecimento facial, auxilia muito, porque aí não precisa do porteiro controlar isso. Agora, quem não está cadastrado no reconhecimento facial vai ter que passar pela triagem. Então, aí você acaba diminuindo o fluxo das pessoas que vão ter acesso ao porteiro, né? E o cuidado que a gente precisa ter é o seguinte, toda tecnologia ela é aliada, mas depende do humano. E ela não funciona 100% sem o humano. Então, a tecnologia uma hora pode falhar. É um pico de energia, né? É uma bateria que está danificada e não segura o pico de energia. Então, o sistema não funciona. E quem tem que entrar nessa hora é o homem, né? Então, o treinamento é muito bom, a capacitação é boa, o homem... Agora, a tecnologia sempre vai depender do homem. Câmera, nós temos sistema de reconhecimento facial, o controle biométrico, né? Nós temos a eclusa, que é aquele sistema que você para, uma portaria abre e a outra está fechada, você se identifica, depois libera a segunda portaria. Então, esse sistema é muito eficiente para você fazer a identificação, tanto de veículos quanto de pessoas, né? Nós temos a serpentina, que é aquele sistema de cerca, que perfura, né, para a pessoa não acessar por cima do muro. E nós temos a cerca elétrica, que também tem alguns critérios para se utilizar, que não pode ser muro baixo, tem que ser acima de 3 metros, enfim. Mas tem todas essas ferramentas que podem estar auxiliando, né, a tecnologia. Fora o sistema de alarme, sistemas de barreira, né, que são onde a gente não consegue instalar ali a cerca elétrica, a serpentina, existem os sistemas de barreiras. Então, mas, na verdade, independente do sistema, é aquele que mais se adequar à necessidade do condomínio, né? E sempre vai depender do humano, sempre vai depender de alguém para monitorar, alguém para ver se o equipamento está funcionando, né? Então, é um trabalho em conjunto. Vamos falar agora dos nossos causos? Vamos. A Oliveira trouxe um caos aí, que aconteceu essa semana, inclusive. Caos da semana. Todo episódio do podcast Condomínio a gente traz um caos, porque onde tem gente, tem caos. Então, nós tivemos uma situação que um morador entrou e uma pessoa entrou de carona com o morador. Então, a pessoa ela aproveitou a entrada do morador e acessou o condomínio. Ah, tá. Você não tá falando dentro do carro, não, né? A pé. Uhum. A pé. Quando a pessoa viu que a porta entrou, ela foi junto. Isso. Sim. Uhum. E a porteira, ela visualizou a situação e ela saiu da guarita e abordou literalmente a pessoa. Disse, senhor, o senhor está indo aonde? Ela disse, olha, eu estou indo no apartamento tal. Qual o nome da pessoa que mora no apartamento? Aí ele falou um nome que não era, e ela conhece todo mundo no condomínio porque tem a lista de moradores na portaria. Ele disse, senhor, não tem ninguém com esse nome, por gentileza, o senhor se retira. E aí, quando ele percebeu, ele já imediatamente voltou e foi embora. E, de fato, era alguém tentando acessar o condomínio para cometer algum tipo de delito. Até porque se fosse alguém idônea, iria, não, desculpa, eu vou entrar em contato com o morador, né? Ele tá me aguardando, é o fulano de tal, pode ser que eu tenha errado aqui o nome, ou se é algum fornecedor, enfim. O que a gente faz nesses casos, que muitas vezes depois passa a ser engraçado, nossa, mas como que a pessoa é cara de pau nesse ponto, né? Cara de pau. E aí, mas o criminoso é cara de pau. O criminoso é cara de pau, mas é isso que a gente passa para os nossos porteiros, né? Não julgar pela aparência. Pode ser a mulher mais bonita, pode ser a grávida, pode ser uma pessoa bem vestida, não importa.
é sempre alguém que tem que seguir um procedimento e sempre alguém que a gente vai ter que desconfiar, né? Então, essa porteira, inclusive, ela recebeu um certificado nosso, né? A gente faz questão de reconhecer quando os profissionais cumprem os processos, porque eu acho que a gente tem que fechar esse ciclo, né? Então, orientou o funcionário, cumpriu o processo, parabeniza, valida, porque são profissionais que merecem todo o nosso respeito e carinho. E assim a gente vai encerrando este terceiro episódio e o nosso objetivo é ajudar a vida nessa sociedade chamada vizinhança. Grupo Condonal IES hoje em condomínio. Até a próxima. O condomínio também está disponível em texto em eshoje.com.br.